primeiro lugar, eu quero agradecer ao pastor, os irmãos da igreja pelas orações. Não foi fácil. Quando eu descobri que eu estava com aneurisma cerebral, foi muito difícil. Foi o Jacques que foi pegar os exames, porque eu já tenho uma deficiência renal, eu faço diálise há 3 anos e meio. Aí veio mais essa doença. No começo fiquei um pouco abalada, porque meu pai e meu irmão morreram com essa doença, com aneurisma, né? Mas no momento nenhum eu desanimei. Eu sempre tive comigo confiar e ter fé. Foram 22 dias dentro de um hospital, ele esteve comigo. Passei pelo SESC, fiquei 4 dias aqui, daqui me mandaram para Cacoal, sem necessidade, mas a gente foi, passou pelo processo que tinha que passar. Fiquei muito abalada lá em Cacoal, porque eu fiquei no corredor. Aquilo lá não é para ninguém, você ficar num corredor imenso, cheio de gente, um pior que você lá dentro, mas nem por isso eu desanimei. Fiquei lá uma semana, depois consegui me encaminhar para o hospital de base. Lá, Deus provou mais uma vez que estava comigo. A equipe médica, os neurocirurgianos eram excelentes, uma equipe assim que não tenho o que falar. Eram 4 médicos, mas lá eu tive o acompanhamento de cardiologista, nefrologista, porque o meu caso era complicado devido à minha deficiência renal. O risco de eu não sair viva dessa cirurgia era imensa, tanto que o Jacques assinou um documento, como eu poderia não sair viva, como eu poderia não falar mais, andar em cadeira de rodas, ter alguma deficiência devido à cirurgia, que a cirurgia foi aqui. Mas Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, que eu fiquei 4 dias na UTI. 2 dias eu não acordei, né? Me debatia muito, tiveram que me amarrar devido à minha deficiência, eu me machucar, porque eu tinha acabado de fazer a cirurgia. Ele foi me visitar, ficou um pouco abalado, porque eu não acordava, mas Deus foi maravilhoso, foi misericordioso. No 3º dia eu acordei, conversei, não tive sintomas nenhum devido à cirurgia, entrei no quarto depois de 3, 4 dias na UTI, já andei, conversava com todo mundo. Então o que eu tenho que dizer é agradecer. Nós temos que confiar em Deus, que tudo dará certo. Eu ainda tenho uma batalha muito grande, eu estou na fila de transplante, vou todo ano para São Paulo, passo pelo Hospital do Rins, mas eu sempre tive um dilema, uma frase comigo. Se Deus deu essa fase que eu tenho que é passar pelo que eu estou passando, então Ele sabe que eu vou suportar. Então, em momento nenhum eu reclamei do meu aneurisma. O povo ainda sempre perguntava: nossa, você nem parece que está doente. Eu falei assim: não, mas Deus está comigo, eu tenho confiança. Então, em momento nenhum eu deixei de sorrir e de acreditar. Eu quero agradecer a todos pelas orações, pela igreja. Graças e paz a toda a igreja. Primeiramente, quero agradecer toda a igreja pelas orações que foi feita por nós e agradecer todos os irmãos de forma particular. Cada um fez a sua parcela, cada um nos ligou, tivemos com todos na nossa casa, alguns, outros por um motivo não tiveram. O testemunho aqui, a gente poderia ficar aqui aproximadamente 3 horas falando desse testemunho, como eu falei com o irmão Ivan na minha casa. É 3 horas de testemunho, quantas maravilhas o Senhor fez na nossa vida.
mas eu quero deixar só um pedacinho aqui do acontecimento. Quando nós estivemos no hospital de base, a cirurgia dela era muito complexa, porque foi do lado que coordena a fala dela. Aí eu assinei um documento que os médicos falou, estava descrito no documento que ela poderia ficar sem falar definitivamente. Aquilo no primeiro, no segundo dia, ela não falou, aquilo foi uma angústia muito grande. Eu conversei com os médicos, e ali sempre eu fora da UTI, orando, falando para Deus que eu não aceitava essa situação. No terceiro dia, o médico foi ao quarto, né? Aí eu falei para ele que fez a cirurgia, eu falei assim, doutor, ela não está reagindo muito bem, ela não está falando. Aí, nesse primeiro dia na UTI, voltando atrás um pouco, no primeiro dia que eu visitei ela na UTI, o médico da UTI me falou que eu sabia que eu tinha assinado o documento e ela não poderia falar. Aquilo me entristeceu muito. O médico que fez a cirurgia dela, a mesma coisa, no terceiro dia. Aí no terceiro dia ele foi lá, visitou ela e voltou para me visitar no quarto. Aí ele falou assim, Jacques, fica tranquilo, a sua esposa está igual a maritaca, falando e comendo. Então isso, naquele dia eu chorei muito, né? Porque nós fomos casados há 32 anos. Já pensou, você casado com uma pessoa há 32 anos e de repente ela não falar com você? E fica esse testemunho aí para vocês casais, para nós casais. Às vezes nós temos dificuldade de falar, eu te amo, meu amor. Isso para mim naquele hospital, naquele momento, naqueles 3 dias, foi o desejo que eu tive de falar para ela. E não tive a oportunidade de falar porque ela não me ouvia e não entendia, não sabia o que estava acontecendo na verdade. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, ela falou, estamos aqui contando testemunho. É necessário que ele cresça e que nós diminuímos. Essa é a verdade. Mas eu queria lembrar aqui só um pouquinho bem antes de tudo isso acontecer, eu vim aqui na igreja. E naquele dia eu estava muito angustiado, porque a gente ia viajar para São Paulo, a gente voltaria, teria que fazer essa cirurgia, e aquilo foi me trazendo uma angústia muito grande. E naquele culto eu não gosto de vir sozinho na igreja, porque ela é minha companheira, minha esposa, eu nunca gostei de vir na igreja sozinho. E naquele dia eu pedi uma resposta para o Senhor Jesus. Eu disse, Senhor, eu preciso ouvir algo que seja de Ti, que venha do trono da graça para o meu coração. O pastor pregou muito bonito, o irmão de Mar cantou muito, eu até falei isso com o irmão de Mar. Aí não aconteceu nada do que eu pedi, até aquele momento. Aí eu sei que tem o Eric, que é filho da Fran, eu falei assim, Senhor, pelo menos um abraço do Eric eu quero nessa noite, para mostrar, para me provar que o Senhor está comigo. E eu procurei o Eric naquela noite, não achava. E de repente o Eric veio e me abraçou, e eu chorei aquela noite. Por favor, que Eric, solta aqui um pouquinho, meu filho. E aquela noite, oh Deus maravilhoso, eu tive a certeza plena que o Senhor estava aquela noite comigo, estava na igreja. A gente não perde a esperança, às vezes precisamos que nós realmente diminua para que Jesus cresça em nós. Tá? Às vezes eu esperei uma fala do pastor, uma fala do irmão de Mar, que assim, me abraçou aquela noite. Perdão a igreja, mas eu estou muito emocionado. Esse menino me abraçou aquela noite, eu tive a certeza que o Senhor Jesus estava comigo por onde eu passei. Isso ele para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Você fala aos irmãos. Sair de casa, vir adorar o Senhor e esperar pela oportunidade aonde Deus irá falar conosco.
Deus fala conosco de várias maneiras. E às vezes nós esperamos de uma forma e de repente Deus fala conosco de outra forma. Mas uma coisa nós podemos saber: Deus, Ele se importa conosco, porque Ele nos ama. Ele se importa em particular com cada um de nós. Esse cuidado que Deus tem conosco, esse grande amor que Deus tem sobre cada um de nós. Amém? Convido vocês a colocar em pé. Eu estou colocando aqui mais um pedido meu aqui. Hoje é o primeiro domingo de 5, aonde, em nome de Jesus, irmãos, nós vamos fazer um esforço de estarmos juntos aqui durante 5 domingos, pelo menos. Você vai fazer de tudo para não faltar durante esses 5 domingos. Aliás, 5 semanas. Aí vai compreender aí as quartas-feiras, né? As células. E durante essas 5 semanas, realmente esperar o milagre do Senhor. E Deus vai fazer grandes coisas. Então não esqueça depois de deixar o seu pedido de oração aqui, onde nós estaremos orando. Mas eu quero que você, nessa noite, eu quero que você declare a palavra de Deus. É muito importante. Eu tenho ensinado aos seus irmãos, a palavra do Senhor que nos liberta, a palavra do Senhor que nos limpa, a palavra do Senhor que nos dá, que nos dá ânimo, e nós precisamos disso. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Se você quiser fechar os seus olhos, pode fechar os seus olhos. Primeiramente, diga para Jesus: Senhor Jesus, o Senhor é tudo para mim. Fala, repete com Jesus: o Senhor é tudo para mim. Assim, o Senhor é quem renova as minhas forças, Senhor. O Senhor é quem renova a minha mocidade, Senhor. O Senhor que me enche de bens, assim diz a Tua palavra, Senhor. Eu tomo posse da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E eu tomo posse dessa palavra nessa noite, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que foi o Senhor que levou todas as minhas enfermidades, levou todas as minhas dores, Senhor. Pelas Suas feridas, Senhor, eu fui sarado. A Tua palavra diz assim, Senhor, e eu tomo posse nessa noite em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra diz que eu posso todas as coisas no Senhor, porque a Tua palavra diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece, e é o Senhor que me fortalece, Senhor. E eu tomo posse dessa palavra nessa noite, Senhor. A Tua palavra diz que é para dizer que eu sou forte, e eu sou forte no Senhor, na força do Seu poder. Eu sou forte no Senhor. Aleluia. Declare comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor, exalta o Senhor, glorifique esse Deus todo-poderoso. Louvado seja o Senhor, Deus todo-poderoso. Aleluia. Santo é o Senhor. Domingo passado nós lemos a palavra e nós vamos declarar também novamente. Nós declaramos domingo passado e vamos declarar novamente. Nós lemos algumas cartas, né, lá no livro de Apocalipse, e aquelas cartas, elas são de muita esperança, e nós vamos declarar a palavra de Deus novamente, assim como nós fizemos domingo. A palavra do Senhor, presta atenção, a palavra do Senhor diz: se nós nos mantêssemos fiéis, a palavra do Senhor diz, se nós não retrocedêssemos, a palavra do Senhor diz assim: vocês comerão da árvore da vida. Declara assim: eu vou comer da árvore da vida. A palavra do Senhor diz que se eu não retroceder, se nós não retrocedermos, a palavra do Senhor diz que nós não receberemos nenhum dano. O dano da segunda morte nós não receberemos, mas Ele diz assim: nós vamos receber a coroa da vida. Assim, eu vou receber a coroa da
vida. Aleluia. A palavra do Senhor diz mais ainda, diz assim: eu vou comer do maná escondido. Olha só que declaração maravilhosa. Eu falo assim: vocês vão comer do maná escondido. A palavra do Senhor diz assim: vocês terão a estrela da manhã. Eu falo assim: eu vou ver a estrela da manhã. A palavra do Senhor também diz que aqueles que vencerem, Ele daria vestes brancas. Declara assim: eu vou ser vestido de vestes brancas. Aleluia. A palavra do Senhor diz que eu vou ser coluna na casa do Senhor. Assim, eu vou ser coluna no templo do Senhor, na casa do Senhor. Aleluia. E por fim, a última carta diz o seguinte: aquele que vencer sentará comigo no meu trono. Repete comigo: eu vou sentar no trono com o meu Deus. Aleluia! Se você quer, você vai aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia! Amém! Amém! Você pode sentar. Irmãos, nunca esqueça de declarar a palavra. A nossa vitória vem pela palavra do Senhor. Nós estamos estudando de Apocalipse nas quartas-feiras agora. Já estamos com 2 quartas-feiras. Bem provável que a gente ainda vai usar umas 2 quartas-feiras ainda. E a palavra para nós é uma palavra de esperança. Falei quarta-feira para a igreja, falei: irmãos, embora tenha no livro de Apocalipse, embora durante os estudos nós vamos ouvir muitas palavras que às vezes a gente nem compreende direito, algumas figuras de monstros, um monte de coisa, e algumas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse. Eu falo: nós não temos medo. A palavra do livro de Apocalipse é uma palavra de esperança para cada um de nós. Tudo isso que nós falamos aqui, nós vamos comer do maná escondido, nós vamos comer da árvore da vida, nós vamos receber a coroa da vitória, nós vamos ser coluna na casa do Senhor, nós vamos sentar no trono com o Senhor. Tem muita promessa de Deus para nós, e esta é a nossa esperança. Não ter firme nessa esperança, porque Deus ele nos ama. Como eu estava com minha esposa ontem, que eu tinha ouvido uma palavra que eu achei muito interessante, que falava do mandamento de Jesus. E o mandamento de Jesus é que era para amar o nosso próximo como Ele nos amou, como Ele nos ama. E eu conversava com ele e falava a respeito disso: como é que eu vou amar o meu próximo se eu não sei como Deus me ama? Eu não sei como Jesus me ama. Eu falei isso na quarta-feira também. Então é necessário que nós, como igreja, eu em particular, você em particular, saibamos o quanto Deus nos ama, o quanto somos especiais para Ele. João capítulo 3, verso 16, um texto muito conhecido, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira, que Ele entregou o seu único Filho, para que através deste grande amor, nós pudéssemos ser salvos, através dessa manifestação de amor, dessa mostra de amor. E é muito importante que nós saibamos disso. Volta para mim Efésios 3,19 também. Então, conhecer o amor de Cristo. Paulo vai dizer aos Efésios que isso tudo excede todo entendimento. E quando nós entendemos essas coisas, né, e ele diz que para que nós conhecêssemos, temos esse entendimento, olha só, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que, olha só que palavra interessante, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus.
Interessante que a palavra de Deus fala dessa plenitude, o poder do Espírito Santo, para que nós sejamos cheios desse poder, conhecermos o dom de Deus. Quando Pedro entregou a palavra, nós conhecemos lá a noite do Pentecostes, no dia do Pentecostes, ele diz que as pessoas deveriam reconhecer Jesus, se arrepender, ser batizado, para que recebesse o dom do Espírito Santo. E conhecer esse grande amor. Sempre quando encerro os cultos aqui, e nós temos uma chamada bênção, nós levantamos nossas mãos, e eu cito esse versículo aos irmãos, 2 Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Aí nós falamos de 3 pessoas: a pessoa do Senhor Jesus, que veio derramar graça sobre nós, o sacrifício dele na cruz, o grande amor dele por nós, essa graça derramada, o grande amor de Deus por nós, a ponto de entregar o seu único filho por amor a nós. Coloca para mim lá o 2 Coríntios 13. Só para os irmãos, já citei aqui, mas para os irmãos verem também. As 3 pessoas: Deus, o grande amor; Jesus, a sua graça; o Espírito Santo, a comunhão. É a plenitude do poder de Deus habitando em mim e em você. Tudo isso porque Deus nos ama. 2 Coríntios 13. Sempre estou citando esse texto aqui igual hoje, não é errado? Certinho. A tradução também é doida, porque na minha Bíblia diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Tem alguma coisa errada. Você colocou 12. Colocou verso 12. É isso? Ele está 13. Bota o verso seguinte então, para ver. Essa Bíblia está. Alguma coisa errada com essa Bíblia sua. Não é isso. São traduções. E tem tradução que divide o verso em 2. Tá? Só isso. Agora o jeito de brincar aqui com os meninos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. Esse grande amor de Deus por nós é que a palavra diz que nos constrange. Já que você está em 2 Coríntios, coloca 5,14. A palavra do Senhor diz que o amor de Cristo é tão grande por nós que nos constrange. Vê se é isso mesmo, 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Sabe qual é o significado dessa palavra constrange? Nós vamos vê-la por várias vezes no Novo Testamento. E geralmente a gente vai ver justamente quando os soldados estavam com Jesus ali, ou quando pegavam Paulo, aquela coisa toda. A palavra constranger, ela tem o significado de segurar bem firme. Segurar firme. O amor de Deus, o amor de Cristo por nós é tão maravilhoso que Ele nos segura. Essa palavra nos constrange, significa, ela me segura, ela me agarra, não é algo assim, como é que sabe, não nos deixa escolha, vamos colocar assim.
segurar firme. Jesus, o amor dele é tão grande por nós que ele nos segura firme. Como diz, nos constrange. É aquilo que o soldado fez com Cristo, fez com os apóstolos, segurava firme. O amor de Cristo é tão maravilhoso por nós, tão grande, que ele nos constrange, nos segura firme. Paulo, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 8, coloca em 8:39, ele vai dizer assim: nem altura, nem profundidade, nem coisa, nem criatura alguma. Eu sei que eu texto, já não lembro onde está mais. Romanos 8:39. Está aí. Nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus é tão maravilhoso conosco. Nada. Se você coloca o verso anterior para mim, por favor, coloca o 38. Olha só, tem uma sequência de coisas. Olha só, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir. Aí, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode separar você do Senhor. É por isso que nós temos que sair da nossa casa para cultuar, para adorar ao Senhor, independente de qualquer coisa. Se as coisas estão difíceis, se estão fáceis, independente de qualquer coisa, nós temos que adorar ao Senhor, independente de qualquer coisa, porque Deus nos ama. Deus nos ama. Precisamos encontrar os motivos para adorar o Senhor. Precisamos encontrar esses motivos. Abra lá João 3,16 novamente. Pode colocar novamente João 3,16 aí. Eu gosto mais desse texto. Esse texto é tremendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Toda essa palavra mundo por você. Assim, Deus me amou de tal maneira. Feche seus olhos um pouquinho e fala assim: Deus me amou de tal maneira que Ele foi capaz de dar o seu filho por mim. Coloque você em particular agora: Deus me ama, Deus me ama. Às vezes nós nos preocupamos: será que Deus me ama? Às vezes nós passamos por dificuldades, como eu sempre venho falando aqui. E às vezes nós nos questionamos: será que Deus me ama mesmo? Certa vez eu vi um pastor falando, achei muito interessante, até citei aqui uma vez na ceia, o momento onde Jesus, ali na cruz, 3 horas na escuridão, ele falou assim: irmãos, bem provável que naquele momento de escuridão, o corpo de Jesus ficou tão deformado que o Senhor nosso Deus apagou tudo, escureceu tudo, para que ninguém pudesse ver como Jesus estava. Quando nós declaramos aqui agora há pouco, toda enfermidade, toda doença, tudo foi parar em Jesus. Por amor a mim, por amor a você, para que nós ficássemos sarados. Como Deus é bom. A palavra do salmista sempre usa vários salmos falando de misericórdia, como Deus é misericordioso. E a palavra do Senhor vai dizer que o nosso Deus é rico em misericórdia. Rico não, é riquíssimo em misericórdia. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, verso 4, ele diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Não é só rico, não, é riquíssimo. Aqui, ó.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Interessante que o seu muito amor que nos amou. Aqui nós temos um substantivo e nós temos um verbo com a mesma palavra. A palavra do Senhor, Pedro diz que Deus é amor. E a palavra diz que Deus nos amou. Quando nós conseguimos entender esse grande amor de Deus, aí, irmãos, você pode estar num momento de alegria, você pode estar num momento de explosão de alegria e falar: Deus me ama. E de repente você pode estar num momento de grande dificuldade e entender: Deus é rico em misericórdia comigo e Ele. Às vezes nós não entendemos. A palavra de Deus, quando fala que Jesus suou gotas de sangue, um momento de grande luta, um momento que ele estava prostrado diante do Pai, a ponto de dizer: Pai, se o Senhor quiser me livrar desse cálice. Sabe a dificuldade da luta que ele estava enfrentando, que iria enfrentar muito mais ainda, mas ele sabia o que tinha que passar. Tinha que ser entregado naquela cruz por nós. Fala para mim Efésios 5:2. 5 verso 2. Olha só: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. A palavra diz que o sacrifício de Jesus foi como uma oferta de cheiro suave. Em Levíticos nós vamos ver a oferta como cheiro suave. Era uma oferta de adoração. E é por isso, irmãos, que nós temos que ter o tempo inteiro voltado para o Senhor, sempre lembrando, irmãos, do que Jesus fez por nós, a demonstração do grande amor de Deus por nós. Quando Paulo escreve aos Romanos, fala para mim, Romanos 5, por favor. Acho que nós já lemos esse texto já. Romanos 5, acho que é verso 8. 5, verso 8 mesmo. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, sexta-feira nós estávamos na nossa célula, e a primeira pergunta que eu fiz lá na célula foi: o que é voltar ao primeiro amor? Porque nós, durante 2 quarta-feiras, nós trabalhamos um pouquinho esse verso. O que é voltar ao primeiro amor? Dentre muitas coisas que nós conversamos lá, de um dos irmãos, nós ouvimos o seguinte: voltar novamente a entender o sacrifício de Jesus lá na cruz por nós. Não esquecer o que Jesus fez por nós. E além de não esquecer, propagar esse grande amor, da qual Jesus, Ele se entrega lá na cruz por amor a nós, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Tudo aconteceu, irmãos, quando nós ainda andávamos nas trevas, mas o grande amor de Deus nos tirou, sabe, arrancar. A palavra no original se refere a algo que você arranca com força, tira com força. A palavra do Senhor nos tirou, nos arrancou das trevas, nos tirou das trevas, e agora, quando Ele fala que nos coloca, Ele é algo como colocar em segurança. Não é jogar agora em qualquer lugar, não, mas colocar em segurança. Quando nós ouvimos
do salmista, dizendo assim: o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ele é a nossa segurança. Essa segurança, esse local seguro, é onde o Senhor nos tirou das trevas e agora nos trouxe para a maravilhosa luz. Um lugar de segurança, um lugar onde o tempo inteiro o Senhor está olhando, um lugar onde o tempo inteiro o Senhor está cuidando. Eu quero dizer para você uma coisa: você está num lugar onde Deus está cuidando de você. Falei para uma jovem aqui no início do culto: fica tranquila, Deus sabe o que está passando com você. E ela me falou o que estava passando. Aí veio de repente a Vandes, traz uma palavra aqui, e eu tenho certeza que essa palavra foi de encontro a essa jovem que me falou isso, com certeza. Foi ou não foi? Eu não comentei com ela, não falei nada com ela. E as palavras que eu disse a ela no início do culto, praticamente, a Vandes falou aqui. Sabe o que é isso? É direção do Espírito Santo. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo que nos ama, que se importa conosco, importa com você. O Espírito Santo se importa com você. O Espírito Santo se importa com você. Eu estava quietinho ali, a Vânia subiu, ela trouxe uma palavra que veio de encontro, que estava no meu coração. E sempre quando alguém sobe aqui para falar algo, eu falo: Senhor, eu que sempre estou trazendo a palavra para a igreja, mas eu tenho que aproveitar cada palavra que tem aqui, cada palavra dos irmãos que ministram, cada palavra de alguém que está fazendo a abertura do culto, estou fazendo o ofertório, que é o momento que eu tenho, que Deus fala comigo. E assim, meu irmão, minha irmã, aproveite cada momento para que Deus possa falar com você. Sabe o que mais acontece agora? Nós estamos no finalzinho da mensagem aqui agora. Sabe o que mais acontece? Um monte de gente levanta, às vezes vai para o banheiro, pega a cereja do bolo. Quantas vezes você perdeu a sua bênção porque você não levantou e foi para o banheiro? Agora, no momento de encerrar aqui, ó, encerrando a palavra, no momento da oração, agora no momento que você precisa vir para frente, você vai para o banheiro. Aí você perdeu o principal. Perde não. Faz isso com você não. Aproveita cada palavra, sabe por quê? Porque Deus nos ama. Ele sabe o que está passando na sua cabeça, Ele sabe o que está passando na minha. Nós estamos gravando os cultos aqui. Eu tenho enviado nos grupos. Se você não estiver no grupo da Igreja Batista Videira, fala comigo no final do culto aqui. Aí na segunda-feira, os irmãos mandaram para mim, já postei, e eu estava ouvindo a mensagem, que eu vou ouvir. Gente, Deus falou comigo através de uma palavra que eu falei aqui. No momento Deus não tinha falado, eu não tive Deus alguém falar comigo. Eu tive que ouvir de novo a minha mensagem, e aquela palavra é como Deus é, como Deus me ama. Quer dizer para você que Deus te ama. Deus não se esqueceu de você. Deus se importa com cada detalhezinho. Cada detalhezinho Deus se importa. Espere em Deus. O salmista diz assim: espera em Deus, ó minha alma. Depois diz assim: eu ainda o louvarei. Espera no Senhor. Às vezes nós andamos tão cansados, para lá, para cá. Não sei para quem eu falei essa semana, eu falei assim: meu irmão, sabe de uma coisa? Não adianta você levantar cedo, não adianta você levantar tarde, não adianta você comer o pão com dores, porque Deus dá aos seus, até mesmo enquanto dormem. Autor do provérbio, Salomão, o homem mais sábio que já passou, disse essas palavras. Não é, irmãos, o
nosso conhecimento, a nossa inteligência, não é a força do nosso braço, mas é o nosso Deus que nós servimos. É Deus. O salmista diz assim: não confieis na força do cavalo. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor dos exércitos. É a mão do Senhor que trabalha ao nosso favor. A palavra do Senhor diz assim: eu amo aqueles que me amam. O Senhor te ama. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles da qual Ele ama. E tem mais, da qual para aquele que ama a Deus também. Sinta esse amor de Deus. Sinta ser cuidado por Deus. Jesus diz o seguinte: o meu mandamento é este, que amai uns aos outros como eu vos amei. Se nós, irmãos, não soubermos como Jesus nos ama, não tem como eu amar o meu próximo. Se eu tenho que amar o meu próximo como Jesus me ama, se eu não sinto esse amor de Jesus em mim, como é que eu vou amar alguém? Eu preciso parar e entender esse amor de Deus por mim, compreender esse grande amor de Deus por mim. Muitas vezes é difícil a gente compreender. Outro dia citei aquele poema, poesia, Pegadas na Areia. Os jovens eu acho que nem conhecem, mas nós somos mais velhos um pouquinho. Antigamente, muitos comércios, casa que a gente chegava, tinha um folhetinho, assim, as pessoas penduravam nas portas, na parede. Vendia-se um quadro assim, e era um poema, Pegadas na Areia. Dizia, falando de um homem que olhava para trás, caminhando na areia, olhava para trás e via dois rastros. E ele compreendia que eram os passos dele e os passos do Senhor com ele. E de repente ele olha para trás no momento de luta, no momento de dificuldade, ele vê apenas uma pegada. Ele fala: mas no momento de dificuldade fiquei só. É o Senhor carregando você no colo, dizia o poema. Eu quero dizer para você uma coisa: a palavra do Senhor diz que Deus envia os anjos dele para trabalhar a nosso favor. Hebreus capítulo 10. E diz mais ainda, o salmista vai dizer que o anjo do Senhor está do nosso lado. A palavra do Senhor vai dizer que o anjo do Senhor não dorme e nem cochila. Alguém diz assim: dormi como um anjo. Seu anjo não vem de Deus não. Se esse anjo seu está dormindo, tem alguma coisa errada com ele. O anjo do Senhor não cochila, não dorme. Você sabe por quê? Porque ele cuida de cada um de nós. O anjo do Senhor cuida de você. Sabe por que esse grande cuidado? Por causa do grande amor de Deus por mim e por você. Esquece esse amor não. Sinta esse amor. Busque esse amor. Porque não tem como andar com alguém, não tem como ser amigo de alguém se você não o ama. Não tem como você andar com Deus se você não o ama, e se você não sabe desse amor dele. Não tem como termos intimidade com Deus se nós não soubermos do grande amor dele por nós. Não tem como. Nós vamos duvidar. Por que nós duvidamos? Porque às vezes não temos total compreensão do grande amor de Deus por nós. Sabe de uma coisa? Deus te ama. Estava lendo um livro e comparava o amor de Deus. O autor fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que quando Deus nos amou,
podia escolher. Em algo que ele falava, não sei se eu vou amar agora, se eu amo depois. A palavra de Deus diz que Deus é amor, Ele ama e pronto, é algo da natureza de Deus. Ele não escolheu amar, Ele ama. Então eu quero dizer para você que Deus te ama. Deus te ama. E esse amor, repito, é tão grande por nós, que Deus foi capaz de dar o único filho dele por nós. E a misericórdia dele foi tão grande, nós vamos ver riquíssima, da qual entregou Cristo, seu filho, para que todo esse amor fosse provado por nós. Então não fique com um ponto de interrogação na cabeça, não. Deus te ama. Ele se importa com você. E a palavra do Senhor, Jesus vai fazer uma comparação. Quero encerrar aqui com essa comparação. A comparação que Jesus fez foi o seguinte: vós, pais, amando seus filhos, mesmo sendo homens, mesmo não sendo Deus, sabe, procura dar o melhor a seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Se você é um pai, você não vai dar uma pedra no lugar do pão, uma serpente no lugar do peixe, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Bote na sua cabeça: Deus te ama. Deixa o inimigo te roubar isso, não. Ele te ama. Quando nós cantamos aqui, sentiu o abraço do Pai. O nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos desenvolver essa intimidade com o nosso Pai. A palavra do Senhor fala lá no nosso quarto, seja lá no monte, seja aqui, seja na célula, seja em qualquer outro lugar onde nós estivermos cultuando e adorando ao Senhor. Desenvolva o seu amor por Deus e deixe ser amado por Deus. Deixe ser amado. Quero convidar você a se colocar em pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos um instantinho. Feche seus olhos. Eu quero citar um verso de quando Paulo escreveu aos Gálatas, mas eu quero que você feche seus olhos. A palavra do Senhor diz assim: já estou crucificado com Cristo, e a vida, presta atenção, já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual se entregou por mim. Aleluia. A minha vida, ela está firmada no grande amor de Cristo por mim.
a qual se entregou lá naquela cruz. Diga para Jesus que você o ama, mas eu te amo, Jesus, porque o Senhor me amou primeiro.